Olá, meus queridos, estamos de volta agora com a lição número 2. O título dessa lição é a questão central: amor ou egoísmo? Vamos no verso áureo, que é muito bonito e uma promessa maravilhosa para cada um de nós. Está em Isaías 41:10, que fala assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Graças a Deus tem um Deus maravilhoso, né? De repente você está passando alguma dificuldade. De repente você perdeu o emprego. De repente ninguém acredita em ti. De repente você está achando que está sozinho nesse mundo. De repente você se sente invisível até dentro da sua igreja. Praticamente ninguém te cumprimenta. Mas esse Deus maravilhoso está falando comigo e com você. Não temas, porque eu sou contigo. Que conselho, que promessa firme. E nós sabemos que qualquer situação que nós tivermos, Deus está conosco. Então, meu querido, não deixe que o inimigo ponha dúvida na sua mente. Não deixe que o inimigo enfraqueça você com as tentações dele, fisicamente ou mentalmente. Porque nós temos um Deus que quer te abraçar, que quer ser seu amigo, porque ele é redentor. Por isso ele veio aqui na terra, porque ele te ama infinitamente. Aqui, essa semana, vamos focarmos na forma como o grande conflito se desenrola na vida e na história do povo de Deus. É interessante isso, hein, irmãos? E nós vamos ver aqui no grande conflito que a irmã Ellen White fala uma coisa muito interessante. Mas a história daquele povo favorecido, olha, presta atenção, vou repetir. Mas a história daquele povo favorecido foi um registro de apostasia rebelião. Haviam resistido à graça do céu, abusado dos seus privilégios e menosprezado as suas oportunidades. É interessante essa parte aqui. Eles tiveram um privilégio, irmãos, maravilhoso. Estiveram os profetas avisando a eles. Ele teve o Rei dos Reis com eles, na presença deles. Durante 3 anos e meio, Jesus andou no meio do seu povo, fazendo milagre, ajudando a todos, dando também sinais que se eles não andassem no caminho de Deus, as consequências seriam terríveis. Já pensaram nisso, irmãos? Muitas pessoas me perguntam: Jesus me perdoa? Se eu for sincero, lógico que perdoa. Mas o pecado é terrível, porque ele tem as suas consequências. E muitas das vezes as consequências vão durar muito tempo. Muitas vezes ela só vai acabar quando Jesus voltar. E vocês veem esse povo escolhido. Ela está falando uma coisa aqui maravilhosamente. Um povo favorecido que menosprezou as oportunidades que Deus deu para eles. Sabe, no fundo, irmãos, que eu acho que aconteceu com o povo de Israel? Eles esqueceram a missão deles. Eles esqueceram que eles tinham que ser a luz do mundo e não as trevas. Eles esqueceram que eles tinham que ser o sal que tempera o mundo, querido. E nós que temos a verdade, e você que tem a verdade, será que você está completando a sua missão? Será que você, que ainda não conhece Jesus como deve conhecer, você está aprofundando na palavra de Deus para conhecer esse Deus tão maravilhoso, que quer te amar, que quer te abraçar? É interessante isso. Se a gente for na parte logo de domingo, o Salvador desolado, eu gostaria que vocês fossem em Mateus, capítulo 24, o sermão profético, um sermão duro, que Deus está avisando o seu povo. E no verso 1 e 2 mostra uma coisa muito interessante. Saindo do templo, Jesus ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Ele, porém, lhes perguntou: não vês tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Irmãos, o primeiro verso é interessante. Quantas vezes nós vamos na igreja? Acaba o culto,
descemos a escada se tem escada, ou saímos da porta da casa de Deus, a gente praticamente muda completamente o panorama. Falamos da semana, falamos das nossas conquistas, das nossas derrotas, mas não comentamos sobre a palavra de Deus. E até mesmo muitas vezes elogiamos, ai que templo bonito, que maravilha, né? E esquecemos de adorar em espírito o nosso Deus da verdade. Já pensaram nisso? Isso estava acontecendo com os discípulos. Estavam dando mais valor às coisas materiais e repara bem, o Deus conosco estava ali, pertinho deles, vê se pode. Agora Jesus vai fazer uma declaração terrível para aqueles discípulos. Você sabe, esse templo todo, um templo tão fortificado, tão bonito, que parece que não tem condições de ser destruído, não vai ficar pedra sobre pedra. Eu fico imaginando o susto que eles levaram. E agora Jesus, no capítulo 24, ele vai misturar profecias para a destruição de Israel no tempo dos discípulos e as profecias para o final do mundo, para os finais dos tempos, o tempo que nós estamos vivendo hoje. Então, o capítulo 24, a gente tem que ter um cuidado quando lê, ter atenção, porque aqui tem duas profecias para o tempo que Jerusalém foi destruída e para o nosso tempo hoje. Então, nós deveríamos ler com atenção, meus queridos irmãos. E aqui no domingo, mostra um Salvador desolado. Por que um Salvador desolado? Já começa em João capítulo 1, verso 11, que está aqui, que fala assim: veio para o que era seu e os seus não receberam. Imagine, irmãos, uma coisa muito interessante. Jesus é o nosso Pai, é o nosso Criador. Imagina os meus filhos virem passar férias aqui no Algarve e não vir na minha casa. Como é que eu me sentiria? Como é que você se sentiria, meu querido? Triste, isolado. Só nisso vocês começam a reparar como é que o povo foi injusto. O Rei dos Reis veio como ser humano e eles não reconheceram ele. Não teve um homem na época de Jesus que fez tanto bem como Jesus fez. Jesus não teve um erro. Jesus veio para servir e não para ser servido. Vocês estão entendendo, irmãos? Nós muitas vezes não entendemos a nossa mensagem, não entendemos a nossa missão. E achamos muitas vezes que as pessoas têm que nos servir. Mentira. É a maior mentira do diabo também. Porque Jesus veio servir e os seus filhos também veio para ser servos. Estão entendendo? E o povo de Israel perdeu completamente essa noção. Eles tinham que servir as outras nações da verdade, servir de bênçãos para outras nações. E eles esqueceram. E fizeram o quê? Egoisticamente, só para eles, para eu. Quantas vezes nós somos assim? Não é verdade? Vamos lá em Lucas, capítulo 19, nós vamos descobrir, mas vamos, já que estamos em Mateus, vamos aqui em Mateus, capítulo 23, versos 37 e 38, vocês vão ver uma coisa. 37, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Agora a vossa casa vos ficará deserta. Olha que aviso, hein? Jesus avisando antes o povo. Olha as consequências de você largar a mão de Deus, meu povo. Olha para onde vocês estão andando. Jesus está falando hoje a mesma coisa. Quando nós estamos lendo a Bíblia, Deus está falando conosco. Quando nós estamos orando, é nós que estamos falando com Deus. E Ele está falando, quantas vezes, Jerusalém, eu mandei meus profetas. E eu amo tanto vocês que eu me tornei homem e vim aqui também avisar vocês. E vocês não quiserem, irmãos. Que coisa dura de se ouvir, né? E a sua casa ficará deserta. Triste para uma nação que nasceu para expandir pelo mundo todo a luz de Deus e agora estava em trevas.
e não reconheciam isso. Em Lucas capítulo 19, vamos lá, Lucas 19, vale a pena a gente ler Lucas 19 e colocar isso na nossa vida, meus queridos irmãos. Lucas 19, versos 41 a 44. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Jesus mostra aqui todo o seu amor pelo seu povo. Muitos falam que quando Jesus veio na terra, ele não tinha sentimento. Ele veio só como Deus. Como, irmãos? Daqui. Lógico que tinha sentimento. Lógico que ele amava todo o seu povo. Tanto é que ele chorou, né? E aí, no verso 42, fala, dizendo, se tu conhecesse ao menos nesse teu dia o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto a teus olhos. Dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheira e te sitiarão e te apertarão de todos os lados. Derrubar-te-ão a ti, a teus filhos que dentro de ti estiverem. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste o tempo da sua visitação. Outro aviso forte. É ou não é? Deus não avisou Adão e Eva? Não coma do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que delas comeres, certamente morrerás. E Deus está falando aqui. Se arrependam, porque as consequências, se você não se arrepender, vão ser dolorosas para vocês e para os seus filhos também. Não é verdade? Então nós vemos o que aqui? Um Deus maravilhoso, um Deus que nos avisa antes do castigo chegar. E esse castigo foi doloroso para o povo. Nós fomos em Mateus, vamos voltar lá, andar um pouquinho com a nossa Bíblia, meus queridos, capítulo 24 novamente, e aqui fala do verso 15. Portanto, quando virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo, não volte para trás a buscar suas vestes. Mas ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naquele dia. 20. Orai para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno e nem no sábado. Tudo aviso, irmãos. Tudo aviso para aquele povo acordar. Em Efésios há um versículo muito interessante que fala assim, desperta tudo que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Esse povo estava dormindo, esse povo estava embriagado nos seus planos de trevas, planos que só viam uma coisa, o seu eu, o seu egoísmo, e só pensavam neles mesmos, e a destruição ia chegar. Infelizmente, não que Jesus não tenha avisado, mas pelo contrário, porque eles não quiseram. Isso a palavra de Deus está falando. Sabe que eu chego à conclusão? Só não se salva quem não quer realmente. Porque Jesus dá toda oportunidade para que eu possa, e você também que está sentado aí, possa aceitar a sua graça. A sua graça eterna, a sua salvação. Na parte segunda fala que os cristãos foram providencialmente preservados. A misericórdia, a graça, a providência, o pré-conhecimento de Deus são claramente revelados nos eventos que levaram à destruição de Jerusalém, né? Então, quando os exércitos romanos cercaram, rodearam a cidade, num movimento inesperado, quando o seu ataque parecia iminente, eles recuaram, se afastaram, voltaram para a sua terra, para Roma. E aí o exército judaicos perseguiram-nos e conseguiram uma grande vitória. Uma vitória parcial que eles acharam que já resolveram o problema. O problema, queridos, eles tinham descobrido uma coisa muito interessante. Por que estavam cercados pelo exército romano? Por que eles agora eram, o Império Romano mandavam neles? Por que eles estavam como escravos para o Império Romano?
Isso que eles tinham que descobrir. É simplesmente eles largaram a mão de Deus. Eles já não se tornaram um povo que levava a luz, e sim vivia nas trevas. E isso é um engano do inimigo, muitas vezes. A gente pensa que nós estamos com uma luz, vivendo na palavra de Deus, e no fundo somos cristãos teóricos e não práticos. Já pensaram nisso? Mas Jesus não esqueceu o seu remanescente, de forma nenhuma. E esse foi o grande aviso. Quando o exército romano se afastasse, sem motivo aparente, o seu povo pudesse fugir de Jerusalém. Alguns aceitaram essa sugestão de Jesus, outros ficaram. Milhares ficaram. Milhares perderam a vida, meus queridos irmãos. Perderam o templo, perderam o seu país, e alguns foram levados, espalhados pelo mundo afora, meus queridos irmãos. Que tristeza, hein? Que tristeza. Agora, irmão, na parte de terça-feira nós vamos entrar num título muito bonito, Fiéis no meio da perseguição. Nós vamos em Atos, capítulo 2, é a igreja primitiva, que quando eu li pela primeira vez, fiquei tão empolgado com essa igreja, com tantas coisas bonitas que eles fizeram. Quer ver? No capítulo 2, no verso 41, fala assim: os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 pessoas. Irmão, já imaginou o que é isso? Já imaginou a nossa igreja batizando 3.000 pessoas num só dia? Que alegria, irmãos! Que alegria você ver famílias sendo libertadas das garras do inimigo. Famílias que vão se tornar soldados de Jesus. Quer ver? Tem mais. Capítulo 4, versos 4 de Atos, fala assim. Capítulo 4, verso 4, fala assim: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram. Chegou o número desses a quase 5.000. Que sucesso, irmão! Por que eles tinham sucesso? Porque eles amavam e guardavam os mandamentos de Deus. É isso que está comprovando aqui. A gente tem uma relação forte com o nosso Criador e deixar que o Espírito Santo nos use para que a gente possa trazer muitos e muitos rebanhos perdidos que estão nesse mundo para o aprisco do Senhor. Amém. Vamos outro versículo que eu acho tão bonito, é no capítulo 5, verso 42. 5:42 fala assim: e todos os dias no templo e nas casas não cessava de ensinar a Jesus o Cristo. Então vamos repetir? E todos os dias no templo e nas casas não cessava de ensinar e anunciar a Jesus o Cristo. Todos os dias, irmãos. Todos os dias eles trabalhavam. Sabe para quem? Para o próximo. E quando nós estamos trabalhando para o próximo, nós estamos trabalhando para nós. Essa alegria de vermos pessoas transformadas como nós fomos um dia é uma alegria maravilhosa, irmãos. Nós nunca podemos ser cristãos no nosso canto confortável. Nunca podemos ser filhos de Deus mornos. Nós temos que ser quente, atuante, como essa igreja aqui. Já pensaram nisso? Agora vamos lá no capítulo 8, irmãos, de Atos dos Apóstolos. E nós temos que ver uma coisa. E é aqui que nós temos que entender. Que eu penso, poxa, essa igreja que eu quero participar, batiza, eles partem o pão juntos, os irmãos vendiam terrenos para suprir a necessidade do próximo, batizavam 3.000, 5.000. Mas, queridos, em 1 Timóteo, eu gostaria que vocês fossem lá, em 1 Timóteo, uma situação muito interessante. Eu gostaria, vamos ver se aqui é em 1 Timóteo, ou, não, acho que é em 2 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12. E, na verdade, todos os que desejam viver piamente em Cristo Jesus padecerão o quê? Perseguições. É lógico que essa igreja de Deus primitiva
deveria ser perseguida, porque o inimigo fica terrível. Quando a gente consegue entrar no reino do diabo e tirar os filhos de Deus lá de dentro, é lógico que ele fica irado. E eu fico até muito preocupado quando as coisas na minha vida estão correndo muito bem. Será que realmente eu estou trabalhando para Deus? Porque eles começaram a trabalhar para Deus e o inimigo atacou violentamente. E nós vamos ver isso em Atos capítulo 8, verso 1, fala assim: também Saulo consentia na morte dele e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia, da Samaria, exceto os apóstolos. Uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerravam na prisão. Olha, que fé! Eram fiéis, tanto no lado bom, nas bênçãos de Deus, mas também nas perseguições. Eles não aceitavam voltar para trás naquilo que Deus ensinou, não. Entendeu? Que povo maravilhoso! Isso é um exemplo para mim e para você também, meus queridos irmãos. Trabalhar para Deus, o inimigo fica incomodado e ele vai incomodar todos aqueles que seguem Jesus. Mas lembra uma coisa, vamos lá em 2 Samuel, e eu vou falar muitas vezes esse versículo aqui. 2 Samuel, capítulo 22, verso 31. O caminho de Deus é perfeito, a sua palavra é refinada e é escudo para todos aqueles que nele que confiam. Então Deus é seu escudo e é meu também. E é um escudo que nunca vai quebrar, nunca vai falhar. Isso você pode estar certo. Jesus fala em Salmo uma coisa muito interessante: muitas são as aflições do justo, mas os livros de todas. Jesus não está falando aqui, meus queridos, que ele só vai livrar de algumas aflições, não. Ele fala de todas. Então vamos fazer a nossa missão. Por isso que ele fala: ide e pregar o evangelho. E esse povo da igreja primitiva foi e pregou o evangelho naquele tempo. É o nosso exemplo também lá em Romanos capítulo 15. Vamos lá, irmãos, folhear um pouquinho a Bíblia para que a gente possa compreender que essas palavras são maravilhosas. Romanos 15, 4 fala assim: pois tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação da Escritura tenhamos o quê? Esperança. Todas as vezes que você lê o Velho Testamento e o Novo Testamento, todas essas bênçãos, todas as perseguições, pode acontecer na nossa vida. As bênçãos vêm de Deus pelo seu amor misericordioso por cada um de nós. A perseguição do inimigo não vai nos afetar espiritualmente, porque nós estamos fortes em Cristo Jesus. Por isso que Jesus fala, ele pode matar o corpo, mas a nossa eternidade ele não tem condições de anular, irmãos. Esse é o Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor Eterno. E eu gostaria que vocês entendessem uma coisa. Nós temos também que pensar no que a lição de quarta-feira está falando. A igreja cristã primitiva cresceu. Não só porque os seus membros pregavam o evangelho, não, mas porque viviam o evangelho. Não é porque minha igreja está cheia, abarrotada, que nós estamos andando no caminho de Deus, não, irmãos. Nós temos que viver o evangelho. Nós temos que suprir a necessidade das outras pessoas. Em Romanos, capítulo 4, capítulo 2, em Atos, desculpa lá, 2. Vamos lá, Atos 2. Atos 2, 44, fala assim, presta atenção nessas palavras, irmão, até me arrepia, irmãos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. União. Está vendo aqui a união? Será que a minha igreja, a sua igreja, na sua casa, no seu trabalho, você tem união? Na igreja deveríamos ter, sim, senhor. É o fruto do Espírito. 45. Capítulo 2, já li o 44, agora eu vou ler o 45. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Estão vendo isso, irmãos? Não havia egoísmo, de forma nenhuma. Perseverando unânimes todos os dias no templo,
partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Eu acho bonito isso, deles todos os dias ir no templo. Ah, irmãos, como é gostoso a gente chegar na casa de Deus, hein? Há pessoas que moram tão pertinho da igreja e não vão. E outras moram tão longe e têm esse prazer enorme de ir na casa de Deus. Graças a Deus, todos os dias que eu posso ir na igreja eu vou. E com muita alegria. E vejo que minha família também. E vejo que meus irmãos, e devemos continuar com essa atitude. Uma atitude digna. Que devemos também ir na casa de Deus para agradecer. Devemos ir na casa de Deus para também suplicar, sim. Mas ali com certeza está o Senhor com seus santos anjos. Então, reparando isso, queridos irmãos, eu gostaria de ler mais um capítulo de Atos, verso 6 e 9, que fala assim: disse Pedro, e aí ele está falando da cura do coxo, né? Uma coisa muito bonita, interessante. O coxo vai ali. Vamos começar no início, né? Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a nona. Ora, é trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola ao que entravam. Vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Ai, irmãos. É interessante que esse coxo não estava dentro da igreja. Ele estava na porta da igreja. O que ele necessitava ele não tinha descoberto ainda. O que ele precisava estava dentro da igreja. E quantas vezes fazemos isso? Ficamos na porta da igreja e não entramos. Como é que eu posso receber bênção do Senhor ficando na porta? Mas na sua misericórdia, Deus abençoou Pedro e João. Aí ele vai falar no verso 6. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. É verdade que Pedro falou uma verdade muito grande, ele não tinha prata nem ouro. Mas ele também estava falando para aquele homem que a solução dele nem era a prata nem o ouro, mas sim Jesus Cristo nosso Senhor. Na parte de quinta-feira é um legado de amor. O amor é a norma da comunidade cristã nos primeiros séculos. Tertuliano afirmava, são, sobretudo, os atos de um amor tão nobre que levam muitos a pôr-nos um rótulo. Vejam, diziam eles, como eles se amam. Olha, irmão, que coisa tranquila, bonita. Quando eu leio Atos dos Apóstolos, eu fico tremendamente emocionado, mas fico tremendamente animado. Porque se o Espírito Santo fez com que esse povo se unisse e saísse para o mundo de trevas e iluminou aquele mundo, ele pode fazer a mesma coisa conosco. E Jesus promete que um dia, bem breve, vai descer a chuva serôdia. Ele fala isso, quer ver? Eu vou mostrar a vocês em Apocalipse, né? Capítulo capítulo 14, verso 6, fala assim, olha bem, hein? E vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para proclamar os que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo. Está aqui, ó. E vi outro anjo voando, proclamando o quê? O evangelho eterno. Irmãos, eu tenho uma certeza absoluta. Tem visto no YouTube muitos pastores falando que a Bíblia tem que ter uma revisão, outros falando que a Bíblia já está fora de moda. Nunca ela vai sair fora de moda. Está aqui. Nós vamos proclamar o evangelho eterno a todo mundo. Avisar aqueles que ainda não conhecem, você tem um Salvador que desceu do céu, morreu na cruz por ti, e ele promete que vai te buscar. Que Deus abençoe, irmãos. Mas que esses avisos de Mateus 24, nós possamos ler e possamos nos arrepender e se converter a Cristo Jesus. Que a nossa esperança seja no maior evento que o mundo vai ver. É Jesus descendo com seus anjos nas nuvens para nos buscar
e vivemos eternamente com Ele. Amém.